No Vida em Família de hoje, nós recebemos aqui a psicopedagoga, nossa queridíssima Vanessa Rezende. Vanessinha, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Serginho, Vanessinha bom dia. começa o quadro com a mão quente e depois está gelada com o ar-condicionado, né, Vanessinha? Todo dia ele fala isso, Cordal. Todo dia. Porque é impressionante, eu estou aqui com os meus bracinhos de fora, ela não é, Serginho, não, é que quase me congela, mas está tudo certo. E a Vanessa, como sempre, também nos traz convidados que nos enriquecem bastante. E o convidado de hoje é o psicólogo clínico Dalton Ricaldoni. Doutor Dalton, que alegria em poder fazer esse programa aqui com o senhor, hein? Que bom, eu também estou... Eu sou um privilegiado, segunda-feira, falando de família, com a Vanessa aqui nos ensinando. Doutor Dalton, eu vou ficar aqui assim, só recebendo. Amém. E que o pessoal de casa também possa receber, né, Serginho? Porque esse tema hoje é bom, né, doutor? É verdade. Contribuir. Ele tem, claro que tem. Tem, é porque nós vivemos já num tempo de estresse já natural. É verdade. Os pais querendo dar pouco tempo aos filhos. E aí os meninos, eles reagem de uma certa forma. Doutor Dalton e Vanessa, é uma questão, a paciência para lidar ali com os filhos, é uma questão natural ou também espiritual? Acho que antes de a gente começar a responder, deixa eu dar um recadinho, que eu gosto de dar recadinho, Serginho, para os pais. Gente, é o seguinte, quando a gente trabalha esse tema aqui agora, né, sobre a questão da paciência, eu fiquei pensando assim, né, doutor Dalton, que às vezes não é igual o pastor Márcio fala, que né, a última gota ela não enche, ela faz o balde entornar. Né? É a primeira. É isso. Então é o seguinte, às vezes você já está estressado, cansado, porque a vida de hoje em dia é tão corrida, né, gente? Tanta coisa para fazer e muitas vezes você deixa até de buscar a presença de Deus e isso faz com que o seu balde não fique cheio da graça do Senhor, ele vai entornar. Então, meu filho está me deixando nervosa, está me tirando do sério, mas muitas vezes nem é o filho que está tirando aquela pessoa do sério. Ela já está cheia de dificuldades, de problemas mal resolvidos, o próprio corre-corre do dia a dia está te estressando e aí o filho fica aí como culpado de uma situação que muitas vezes ele pode até estar sendo vítima. Então... E uma coisa realmente importante que você está falando é o seguinte, a educação é a coisa mais difícil que tem, é a tarefa mais nobre, mas a tarefa mais árdua que você pode ter. E educar um filho vai do 0 até os 21, 22 anos de idade. A educação humana é um processo longo. A educação animal, parece que de um chimpanzé, chega no máximo a uns 8 anos. Mas as pessoas hoje esperam das crianças muito mais. Até por questão de tempo, e a criança demanda mesmo. Ela demanda muito de pai e de mãe. E muitas pessoas, depois que têm filhos, têm dificuldades porque perdem muito daquela liberdade. Então eu falo assim, a primeira coisa, tem que querer muito ter filho e tem que se preparar psicologicamente para isso. Porque querer ter filho, porque todo mundo tem, e não ter o tempo e a disposição psicológica para isso, torna um negócio muito mais difícil. Sem contar essa vida atribulada que as pessoas colocam muitas coisas. Nós temos que reorganizar a vida. Agora, Serginho, você perguntou o que é paciência, não foi? Sim. Se vai no aspecto natural tão somente, como também espiritual. Meu dom, a paciência. Oh, Jesus. O que é paciência? Como que eu sei se eu tenho paciência? Imagine aí que seu filho está fazendo para a casa, né? E aí a resposta é óbvia e ele não consegue achar a resposta. Aí você está tentando ensinar e o menino não escreve errado, fica voando, tá no mundo da lua. Está apressada porque tem um compromisso. Tem um compromisso. Então, onde que entra a questão da paciência? É quando você se vê numa situação que pode aflorar a sua ansiedade, o seu nervosismo, e você consegue dominar, né, doutor Dalton, essa sensação negativa e agir com tranquilidade. Aí eu sei que eu estou com paciência. Como adquirir, então, essa paciência, Vanessa? Nesse tempo corrido, um desafio. Na verdade, eu estava vendo a etimologia da palavra paciência, né? É a ciência da paz, o conhecimento da paz. E é uma coisa interessante que você tem que ter... Paciência não é uma atitude passiva de aceitar tudo. Isso mesmo. Eu chamo de uma atividade positiva. Né? Você saber... Uma passividade ativa no sentido de positiva de saber esperar. E saber que aquilo, quando eu falei que a educação é um processo longo, as pessoas querem resolver as coisas no curto prazo. E o exemplo da dificuldade da criança, ela pode ter dificuldade. Você entender o negócio. A criança pode não entender por vários fatores Isso que a daí gente tem que...
faz até o pai entender que é uma dificuldade, faz até parte do que a gente vai falar hoje, se der tempo, sobre da inteligência emocional, você entender o problema do outro, né? E a criança, o desenvolvimento, a teoria do Piaget, eu uso o desenvolvimento da racionalidade do Piaget, os 4 estados do Piaget, para mostrar que a racionalidade ela vai do concreto ao abstrato. Então, uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, ela não tem a abstração do adulto. Ela pensa uma alternativa de cada vez. E a gente lida com a criança como se a criança fosse um adulto. Como se ela tivesse a capacidade de abstração, de pensar 2, 3 coisas ao mesmo tempo e tivesse o conhecimento de vida que você tem. Agora, para os pais, né, doutor Dalton, que estão assistindo, Serginho, Piaget é um biólogo, para quem é educador, faz pedagogia, a gente estuda muito sobre Piaget e ele divide o desenvolvimento do ser humano em fases. Em 4 em 4 fases. Então, cada fase ele mostra como que a pessoa desenvolve, como que ela se comporta e até é bom os pais lerem sobre Piaget para você entender assim, se meu filho tem 4 anos, como que ele se comporta, como eu devo corrigir, porque é de acordo com a maturidade, né? Sensório motor do 0 aos 2, operações concretas dos 2 aos 7, o pré-operacional dos 2 aos 7, a formar concreta dos 7 aos 11 e dos 11 aos 15 a formar. Aí quando a pessoa chega na adolescência, ela tem a mesma capacidade de abstração do adulto, mas ela não tem a experiência de vida. Não tem a maturidade. Então, e outra coisa, depende muito da relação que os pais têm com as crianças. Se você pega uma criança desde pequena e começa a criar uma pressão muito grande nela, e você tem um negócio que a gente chama de duplo vínculo. Eu, ao mesmo tempo, te cobro fazer uma coisa, mas não acredito que você vai dar conta. Não, você tem que fazer isso, mas você não vai ser capaz. A criança percebe esse duplo vínculo e ela fica com o lado negativo da coisa. Então, quanto mais ansioso você está com a criança, muitas vezes ela Eu não vou corresponder, porque é isso que é esperado mesmo. E você vai ficar inseguro. E a criança fica insegura com medo. E você pressiona a criança, ela fica com medo. Ela até pode saber, mas ela está com medo de errar, ela não fala. Aí gira um processo complicado. Agora, por exemplo, nesse contexto aí, existem situações mesmo que sugerem mesmo esse minar da paciência, ou já é mesmo na culpa dos pais de serem estressados, de estourarem rapidamente, isso tem que ser observado? A questão da paciência, você perguntou como que é, Serginho? Se existem situações que realmente podem minar a paciência de um pai, de uma mãe, ou se de fato esse pai ele já tem essa natureza já explosiva, já de estourar rapidamente, estopim curtinho. Eu vou responder, o doutor Dalton me ajuda aqui. É lógico, gente, que existem situações que servem para minar a paciência de uma pessoa. Por exemplo, imagina você domingo, aconteceu ontem comigo, uma fome, aí eu entro no restaurante, aquela fila quilométrica, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Fila no banco, conta para pagar, às vezes você passa uma situação onde você é enganado, as pessoas difamam você e a sua família, são situações que podem sim gerar nervosismo na gente e minar a nossa paciência. Mas primeiro, como nós cremos em Deus, quando nós depositamos nele a nossa confiança, nós sabemos que ele vai imprimir em nós uma das características dele, que é o domínio próprio. Então, quando eu tenho um domínio próprio e eu deixo Deus me orientar, é muito difícil, eu acho muito difícil, doutor Dalton, que eu perca essa paciência, porque eu confio em Deus e eu sei que Ele, isso é até maturidade cristã, Ele vai guiar a minha vida. Agora, tem pessoas que elas têm mais facilidade de perder a questão da paciência mesmo. Por exemplo, em questão dos temperamentos, doutor Dalton, quero ver o que você acha disso. Por exemplo, eu sou sanguínea. Eu acho que o sanguíneo ele tem muito mais facilidade de ficar estressado do que uma pessoa melancólica, um fleumático, aquela pessoa mais calma, entendeu? Eu quero dizer assim, que existem situações que podem se minar. Primeiro, se eu confio em Deus, Ele vai me controlar e eu vou conseguir vencer a situação. Mas existem pessoas que elas têm mais dificuldade de controlar as suas emoções, você concorda? Porque além do temperamento, existe tem que ter equilíbrio psicológico. Você pode ter um temperamento, pode ter uma característica marcante, mas se você tem um equilíbrio, você sabe utilizar. Isso né? mesmo. O grande problema Agora, uma coisa importante que você colocou, que eu fico imaginando, hoje eu tenho um conhecimento muito maior, a questão do TDAH, da dislexia. Imagina uma mãe que tem uma criança com TDAH, que você sabe muito melhor do que eu sobre isso, e não sabe que ela tem. Nossa. Até ela descobrir isso, ela já ficou nervosa. E ainda incorre naquelas questões culturais também, por exemplo, na criança TDAH, o hiperativo ali, já tem aquela questão cultural, baixa o sarrafo mesmo, dá uma chinelada
já é a própria sugestão para esse estouro, né, doutor Dom? E aí não é só uma questão de disciplina, né? Porque se fosse só uma questão de disciplina, aí tem outras questões. Mas eu acho que uma coisa importante é quando os pais têm dificuldade com uma criança, primeiro procurar saber se a criança tem algum tipo de dificuldade. Ela pode ter uma deficiência auditiva, alguma coisa que você não saiba, algumas questões. Eu acho que isso é a primeira coisa. Não constatando essas questões, vem muito do... Eu falo assim, uma questão importante na educação é o desenvolvimento psicológico dos pais. Você usou uma palavra culpa, eu prefiro a palavra dificuldade. Porque muitas vezes, em psicologia, a pessoa não faz o que ela não dá conta. Eu falo que entre a intenção e a execução dessa intenção, tem 1 milímetro ou 1 quilômetro. A intenção é a melhor do mundo. De forma geral, com raríssimas exceções, os pais querem o bem dos filhos. Ponto. Agora, entre querer e saber executar, e vai fazer, uma diferença. Às vezes o pai, Serginho, ele não quer gritar com o filho, ele não quer falar coisas que não deve. Ele respira, mas ele não consegue controlar. Por isso que muitas vezes é importante um aconselhamento pastoral, é importante fazer uma terapia, para você conhecer os seus pontos fortes e seus pontos fracos e saber lidar com essa demanda sua. Como estamos numa TV evangélica, Vanessa, isso também diz respeito também a um equilíbrio espiritual dentro da própria casa. Né? Quando ela colocou a respeito da questão espiritual, claro que a questão espiritual é fundamental, mas muitas vezes a pessoa tem que ter o equilíbrio psicológico e o equilíbrio espiritual, ela tem que ter esses valores. Dentro da perspectiva espiritual, eu falo que o recurso mais importante disponibilizado para nós é o Espírito Santo. Só que aí você vai ter que deixar ele trabalhar na sua vida, porque se você não deixar também não funciona. Isso mesmo. Doutor Dalto, gostaria que o senhor me respondesse também sobre essa relação disciplina e paciência. Na verdade, você tem que ter muita paciência para saber que é um processo longo de educação. A criança, na primeira fase, ela funciona muito no emocional. Então, a gente chama da tendência à repetição. A criança, quando ela é pequenininha, ela repete, como ela funciona no emocional, ela repete muita coisa. Quando ela começa a falar, que ela aprende a usar a palavra, porque entre a emoção e a ação tem o pensamento. A gente tem que parar a emoção. Aí entra a questão entre o equilíbrio do racional e do emocional e do racional. Você não pode agir só por impulso. A emoção é uma questão fundamental no ser humano, mas você não pode agir por impulso, não pode desconsiderá-la e tem que elaborá-la e saber colocá-la dentro de... Agora, dando uma dica para as mães, para os pais que estiverem nos assistindo, né? O doutor Dalto acabou de falar que a criança, no primeiro momento, ela age por emoção. E às vezes o adulto, ele cresce e ele não desenvolveu. Parece que ainda ele é uma criança, né, doutor Dalto? Ele age como se ele tivesse 4, 5 anos. Então chega um momento que a gente precisa perceber que isso traz problemas na nossa vida e crescer. Não é que nós vamos largar nossa emoção de lado, mas pai e mãe precisam de agir com lógica, com razão e principalmente buscando em Deus segurança nas suas atitudes. Porque às vezes você age na emoção e faz o que a gente acabou de dizer, grita, fala palavras que vai ferir o coração do seu filho, perde a paciência porque ele está te tirando do sério e depois você fica querendo catar os caquinhos, porque sai quebrando tudo. Não. E é difícil, né? Uma coisa interessante é você ter consciência da emoção, porque você pode estar achando ruim o trabalho que aquele menino está te dando. Verdade. Você pode estar achando a liberdade que você perdeu. Essas coisas têm que ser elaboradas, porque se eu não tenho consciência dessa emoção, qual que é a parte mais fraca? A criança. Eu jogo para ela. Então, quer dizer, fácil, ela fica com a causa toda da minha própria dificuldade de lidar com a criança. Eu tenho uma coisa que é muito comum, porque educação, limite, você começa a colocar desde pequeno. Sabe aquela história daquela criancinha que está engateando, que você fala não, e faz uma cara brava para ela? Ela vai ali 3, 4, 5 vezes. Depois tem uma hora que ela continua caminhando, ela para, olha para trás, ela não sabe falar, ela levanta o dedinho e faz assim para você. Aí você fala não, porque você fala não, faz uma cara brava e faz isso. A criança não sabe falar. Depois ela vira para você e pergunta como diz. Não, você fala com ela não. Ela aprendeu ali. Sabe o que acontece? Uma coisa interessante. Os pais, muitas vezes, pela angústia deles, não conseguem colocar limite nas crianças. Quando eu vejo uma criança de 4 anos mal educada, eu penso assim, como que essa pessoa, quando esse menino tiver 8, quando ele tiver 12, quando ele tiver 16, por quê? Muitas vezes os pais não conseguem colocar limite, porque eles ficam insatisfeitos, como
a vida tem limite, então vão deixar a criança crescer do jeito que ela quis. Não. E aí vem com aquela questão também, doutor Dalton, por exemplo, social e cultural. Olha, eu fui bastante reprimido pelos meus pais sempre foram linha dura, sempre me castigaram ali, então agora com meu filho eu vou apertar mais, vou afrouxar mais o laço. Tem esse lado, isso é uma maneira errada de pensar a educação dos filhos. Nós vivemos numa época que é resultado, o ser humano tem uma tendência aí, quando ele muda, ir de um extremo para o outro. Eu trabalho com a ideia do equilíbrio psicológico. O equilíbrio psicológico é uma margem central entre dois extremos. E tem um espaço entre o extremo e essa margem. O que as pessoas fazem? É mais fácil ir para o extremo. Dos anos 60 para cá, com aquelas mudanças, era proibido proibir. A educação de 2, 3 gerações atrás era muito repressora. Aí se virou para o outro lado extremo e ela é muito permissiva. Você tinha problemas lá, de um jeito, as pessoas eram muito bem socialmente, mas internamente elas implodiam. Hoje, as pessoas desenvolvem o desejo delas e têm dificuldades de relacionar com as pessoas. Hoje nós vivemos um ambiente extremamente permissivo que impede a criança de amadurecer. Ela cresce fisicamente, mas o crescimento psicológico não está ligado ao físico. Não é compatível, não cresce no mesmo nível. Agora, Serginho, a gente estuda psicologia, pedagogia, são tantos livros que a gente lê, participa de seminários, de congressos sobre educação de filhos. Mas uma pessoa, se ela quiser acertar muito, ela pode ter como base a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não muda. E a Bíblia fala para os pais instruírem a criança no caminho que deve andar. A Bíblia fala de nossos pais sermos exemplos na vida dos nossos filhos. E o pai que segue os princípios da palavra de Deus, ele não precisa ficar ouvindo tantas vozes, doutor Dalton, porque a cada hora a psicologia fala uma coisa, as coisas mudam, o tempo vai passando e a sociedade muda. A sociedade muda, as pessoas mudam. O que a psicologia falou ontem, amanhã ela já fala outra coisa, não é verdade? Sim, a ciência muda, mas a palavra de Deus não muda. Então, quando você ficar inseguro como ensinar o seu filho, leia a Bíblia. A Bíblia ensina. Devo corrigir meu filho? Devo sim. Mas a Bíblia não manda você machucar o seu filho, deixar marcas no corpo dele, ferir a alma dele, mas tudo com equilíbrio. Então, não fuja da palavra. Educação e não agressão, né? E uma coisa interessante, essa história de que filho não vem com manual, vem com manual. Ele tem o nome de Bíblia, quer dizer... Isso mesmo. E, na verdade, a Bíblia é o melhor e maior estatuto da criança e do adolescente, já escrito em todas as épocas. Ainda tem um detalhe interessante, porque eu tenho até uma palestra que eu chamo de Desenvolvimento Psicológico dos Pais e a Educação dos Filhos. Se você quer ser melhor pai ou mãe, resolve a sua história de vida. Isso mesmo. Porque uma geração vem trazendo, vai melhorando, mas vem trazendo. A Bíblia resolve isso também. Ela trabalha o pai e a mãe enquanto pessoa, antes de ser pai ou mãe, ele é uma pessoa. Trabalha a pessoa do pai e da mãe para trabalhar a pessoa. Doutor Dalton, é engraçado que às vezes em consultório as pessoas chegam com a criança de 4 anos para a gente atender. E a maioria das vezes, você concorda, não tem que atender aquela criança, né? Tem que atender a demanda dos pais. Criança de 4, 5 anos de idade, você pode até atender o efeito nela, mas como você faz terapia com uma criança de 4, 5 anos de idade, se você trabalha com ela uma coisa, chega na casa dela, o ambiente dela não permite. Se os pais não autorizarem a mudança da criança, porque aí entra... E não participarem, né? Não autorizarem que a criança mude, porque entra no psicológico dela, qual que é a força que eu tenho de uma vez por semana com uma criança de 4 anos, e se ela vai viver lá dentro de casa? Então, muitas vezes, quando a criança vai mudando, positivamente, os pais tiram ela da terapia. Isso mesmo, é verdade. Vanessa, para a gente, então, brindar o nosso telespectador lá, você falou sobre essa questão da inteligência emocional. Então, como adquirir essa inteligência emocional para ter uma vida equilibrada? De uma forma simples, né, para o pessoal poder entender, o que é essa inteligência emocional? É quando eu conheço as minhas emoções, eu sei dos meus sentimentos, eu reconheço os pontos fracos e os pontos fortes da minha personalidade, eu sei por que eu me comporto de determinada maneira, o que me influencia, quais as emoções que têm influenciado eu tomar as decisões, e eu consigo controlar as minhas emoções. E uma outra característica da inteligência emocional, eu também conhecer e detectar as emoções das outras pessoas. Por exemplo, meu filho está gritando por causa de quê? Qual que é a raiz dos gritos dele? Ele me desobedece? Por que ele está fazendo isso? Qual que é a emoção que motiva meu filho? E eu sei lidar com essa situação de uma forma saudável. Aí quando você diz assim, como adquirir isso? Nada na vida, Serginho, a gente consegue de uma hora para outra. Não é uma varinha de condão, né? Chegar aí, plim, opa, tô... É um processo, né, doutor Dalton?
É um processo. E você falou as coisas mais fundamentais que tem, a questão da emoção, igual eu falo, você não pode desconsiderá-la. Se você desconsiderá-la, ela te dá uma rasteira, né? Eu falo que as pessoas explodem ou implodem, porque elas guardam muito a emoção, passa por cima dela, ela fermenta lá dentro e uma hora ela estoura. Agora, essa questão de como adquirir, gente, por exemplo, eu brinquei falando que eu tenho muita paciência, na verdade, nem tanto, porque eu sou uma sanguínea, e geralmente o sanguíneo, se ele não estiver bem grudadinho com Jesus, ele tem a tendência a explodir mais fácil. Então, essa é uma dica para você. Tente descobrir aquilo que te deixa nervoso, sabe? Para que na hora que aquilo vier a acontecer, você tenha mais domínio da sua emoção e não reagir em cima de uma reação que já existe. Procure organizar a sua agenda. De repente, você está perdendo a paciência porque o seu dia está muito cheio de coisas, você quer fazer tudo de uma vez só e sai atropelando. A relação da disciplina também, Isso. né? Que foi. Eu falo que você tem que preparar psicologicamente para uma coisa, né? Se você tiver as pessoas que já têm alguns aspectos elaborados de como agir, na hora que você está emocionado, você não consegue puxar o raciocínio. Então você já puxa aquilo pronto. Que já está pronto. E você já trabalha previamente como você vai lidar com aquilo. Então você já tem uma certa elaboração que te ajuda a ser acionado. Isso mesmo. Agora, tem que ter boa vontade, porque, por exemplo, eu posso preparar psicologicamente, mas falar, não, eu não gosto disso. Tá, eu não quero fazer. Eu tenho que querer, eu tenho que escolher. Já é essa concepção prévia aí que já bloqueia tudo lá na frente. Eu acho que tem que ser assim. Aí você pode saber ter lido 500 livros de psicologia, que ele entra na sua cabeça e na hora ele não está. Eu tenho que escolher mudar. E outra coisa, gente, coloque mais leveza na sua vida, dê menos importância para as coisas que são passageiras, sabe? Busque Deus e deixe Ele guiar o seu dia. Porque todas as vezes que você levantar e você orar e buscar direção em Deus, você vai viver a situação, mas você não vai estar olhando para a situação. Né? Ontem o pastor Márcio pregou muito isso no culto, Serginho, que a gente não tem que olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus, porque quando eu fico muito ligado nas circunstâncias, elas podem realmente minar a minha energia, mas quando eu olho para o Senhor Jesus, nele eu encontro força para superar qualquer situação, por mais difícil que ela me pareça. Então, em se tratando de Deus, como você falou aí, de Jesus, a melhor coisa que você tem que fazer, a melhor terapia que você tem que fazer é pedir Deus para te mostrar onde você precisa de ser ajudado e te pedir Ele para te ajudar a fazer isso. Em vez de você querer mudar as coisas do lado de fora, muda algumas coisas do lado de dentro, porque a forma com que você lida com a vida é fundamental. Então, muitas vezes, todos nós vivemos num processo contínuo de desenvolvimento, ninguém... Até você morrer, você vai crescer desde que você busca. Então, pede a Deus para te mostrar, porque a gente muitas vezes quer que Deus faça uma coisa no outro, que ela tem que ser feita em nós. E muitas vezes a dificuldade dos pais refletem nas crianças, a tensão dos pais reflete nas crianças. Pede a Deus para te mostrar, pede a Deus para ir trabalhando aquilo e muda aquilo. Amém, verdade. Que maravilha! Atenção, pais, vida leve, light, show estresse. Vanessa, agora os seus recadinhos finais para a gente poder aqui caminhar. Serginho, eu quero indicar hoje. Aqui, Está escrito mãe, gente, mas os pais também podem ler esse livro. Para os pais também. Né? Mães confiantes, né? Olha, mães confiantes, filhos realizados. Tem dicas aí sobre criação de filhos, sobre a questão também do controle emocional. Então, leia esse livro, é um livro de fácil leitura. É uma benção. Esse livro também já me ajudou bastante. Já fiz palestras, doutor Dalton, com a leitura, através da leitura desse livro. A reflexão. É uma reflexão, né? E outra coisa que toda segunda-feira eu estou fazendo convites. Do dia 24, 25 e 26 de abril, nós vamos ter um acampamento através do Ministério de Mulheres em Ação. O tema do nosso acampamento será dependência emocional. Então, você está convidado a vir participar. As inscrições estão sendo feitas na igreja, na Casa Rosada, onde funciona o Ministério de Mulheres. Todas as quartas-feiras, logo após o culto, onde a nossa pastora Ana Lúcia ministra ali na Lagoinha, nós também estamos fazendo as inscrições. Então, você, mulher, venha participar e venha ser curada por Jesus em áreas da sua vida que às vezes você nem sabe, né, que está doente, mas Deus ele vai colocar a luz e vai restaurar a sua vida. Eu vou ficar muito feliz se você vier participar com a gente e eu vou ser uma das palestrantes desse seminário. Então, com muita honra, responsabilidade, alegria, que eu te convido, eu quero te ver lá, então, no dia 24 de abril. De todas essas questões que sempre tratamos aqui no quadro Vida em Família, né, Vanessa? Tudo isso vale também do pressuposto do investimento. Então tá aí um excelente investimento para você, querida mulher, para poder fazer na sua própria vida e na sua vida social, familiar especificamente. Doutor Dalton, que privilégio, hein, senhor? De tê-lo aqui no nosso programa e eu ter conduzido aqui esse quadro aqui com o senhor aqui. Eu fiquei muito feliz. Já cresci mais um tiquitinho aí como pai, como ministro, como homem. Obrigado pela presença. Muito obrigada, viu, doutor Dalton? Eu fiquei muito feliz que ele veio, Serginho.